escopos, né? Então, você tem escopo 1, escopo 2, escopo 3, como detalhado aqui no guia, o guia de inventário de emissões. Esse guia, pelo que eu entendi, ele é a base para desenvolvimento desse programa, né? E explicar qual que é a diferença com relação a outra metodologia que vem sendo mais utilizada internacionalmente e é a tendência entre profissionais desse setor da construção civil, que é a metodologia que segue a norma EN 15978. Então, todos esses links que eu vou usar na apresentação, eles vão estar também como referência para detalhes, né? Basicamente, a metodologia, você tem a opção de fazer seguindo o GHG Protocol, e a outra opção é através de avaliação de ciclo de vida, que referencia essa norma 15978. Brevemente aqui a diferença é que as emissões no modelo GHG Protocol, elas são divididas em upstream emissions, então são as emissões de escopo 3. Aí tem as direct emissions, que são escopo 1 e escopo 2, e tem downstream emissions, que são escopo 3 também. Quando você intercala isso com o ciclo de vida, que é essa metodologia que está sendo mais amplamente utilizada para fazer esse tipo de cálculo, você tem a parte de material, de fabricação e processamento dos materiais, que é o escopo 3. Aí tem a produção em si e o uso em si de uma edificação, então tem escopo 1 e escopo 2. E tem as etapas de fim da vida, os impactos de demolição, fim da vida útil, que são downstream emissions do escopo 3. Então, um exemplo que tem nesse artigo aqui é, por exemplo, se você tem as emissões referentes a um sistema de aquecimento de água que usa gás, por exemplo, isso vai ser reportado no escopo 1, o uso de gás para aquecer água. Na metodologia de avaliação do ciclo de vida, ela é reportada no módulo B6, que é a parte de energia operacional. Toda a eletricidade que você usa para a operação da edificação, ela é reportada no escopo 2, que é indirect emissions da matriz de eletricidade. Enquanto na metodologia de ciclo de vida, ela é reportada no módulo B6. Então, o ciclo de vida, que essa figura aqui explica um pouco mais, ela olha exatamente os estágios de vida do projeto e divide o impacto ao longo desses módulos, ao longo dos anos de operação e vida útil da edificação. Essa, basicamente, é uma grande diferença na metodologia que é feito o cálculo. Da metodologia 15978 também está no site da ITU. Então, tem um artigo aqui que é de 2013, que foi quando o software começou a atender os requisitos dessa norma, que explica exatamente os procedimentos, a forma de cálculo, quais são os requisitos. E a vantagem é que esse é um padrão internacional, então é utilizado em todos os países da Europa, Estados Unidos, Austrália. Então, é uma forma de você criar um padrão de como medir e reportar essas emissões. Um exemplo do avanço do uso dessa metodologia é uma lei que está para sair agora em Londres. Então, eles estão fazendo todo um planejamento urbano da Nova Londres, como eles estão chamando, né? E tem uma lei especificamente para redução de emissões de edificações. Então, tem um artigo aqui também que explica isso. Esse artigo detalha exatamente quais são os requisitos dessa lei, o guia, as diretrizes para as empresas, né, atenderem esses requisitos. A aprovação dos projetos da construção está atrelada ao atendimento desses requisitos, então é uma coisa além, não somente voluntária, para
quantificar, mas lá eles já estão impondo como um requisito obrigatório. E ela, basicamente, ela segue os requisitos da norma 15978. Então, esse artigo mostra aqui alguns exemplos, eles já trazem alguns valores de referência para você calcular e comparar o desempenho do seu projeto. E essa lei, ela segue as diretrizes da norma 15978, como eu falei. Então, tem esse artigo também, que tem bastante detalhes, tem os links aqui de referências aqui do governo inglês, quem tiver interesse em pegar os detalhes. E tem um artigo também do site da Itu, que ele explica exatamente essa diferença, que é a diferença da forma que você contabiliza os impactos entre GHG Inventory Reporting e a AN 15978. Então, esse link também vai ficar disponível junto com esse vídeo. Eu criei aqui um exemplo do software. A Itu, ela tem um software que faz esses cálculos. A gente já trabalha nessa área, vai fazer 8 anos. E eu criei um exemplo aqui para Deixa eu minimizar esse... Um exemplo que mostra as emissões de um edifício residencial aqui no Brasil. Esse edifício, ele está dando um total de 12 mil toneladas de carbono. Esse é um edifício que tem 16.300 metros quadrados. Ele tem, deixa eu abrir os detalhes aqui, tem 99 apartamentos, 166 quartos e uma ocupação estimada de 160 pessoas. Então, esse edifício ele foi modelado no software, ele traz esses resultados de onde estão os impactos, os produtos, os materiais que foram utilizados, o consumo de energia, os impactos de manutenção, os impactos no uso e tratamento de água, impactos no fim da vida útil. Ele considera todos os impactos ao longo do ciclo de vida. Então, você pode ver que o próprio software ele já está configurado para você selecionar quais os módulos que você quer ou não incluir na sua análise. Então, nesse caso aqui, eu estou incluindo todos os módulos, desde a fase de construction, que inclui produtos, transporte, até a fase de uso, incluindo a fase de energia operacional e água operacional. Tem a fase de fim da vida, então tem o demolição, o processamento desses resíduos e transporte desses resíduos. E tem os benefícios do módulo D, que são a reciclagem de aço, injeção de energia renovável na rede, são reportados nesse módulo D. Então, aqui eu posso, por exemplo, customizar meu estudo e selecionar os módulos que eu quero. Então, eu posso tirar os módulos operacionais e deixar só os módulos de construção, por exemplo. Eu posso fazer essa customização do escopo que eu estou quantificando as emissões. Outra coisa que é importante lembrar aqui, que esse projeto ele está considerando um ciclo de vida de 60 anos. Então, essas emissões, principalmente de energia, de manutenção, elas ocorrem ao longo de 60 anos. Tem aqui o tempo de vida útil estimado para essa edificação. Aqui foi uma premissa que eu utilizei. Está de acordo também com certificações ambientais, LEED, BREEAM, Green Star, DGNB, que eles pedem em média 60 anos para dar tempo de capturar os impactos operacionais e manutenção. Então, aqui tem bastante detalhes sobre os impactos, quais são as áreas de maior impacto, a relevância de cada área, olhando a edificação como um todo. Quando nós olhamos, por exemplo, a parte operacional, que eu entendo que um dos objetivos do programa é quantificar os efeitos, as emissões de gás de efeito estufa, mas também o processo de consumo energético. A quantificação do consumo energético é feita em uma ferramenta externa, não é feito
nessa ferramenta de avaliação de ciclo de vida, mas aqui eu insiro a demanda anual, né? Então, a quantidade de eletricidade ou gás ou qualquer outro tipo de energia que eu estou usando para operar minha edificação, e é feito o cálculo de impacto. Então, tem aqui aquecimento de água, eletrônicos, eletrodomésticos, iluminação, cocção, tem todas as categorias de uso de energia. Tem também a parte operacional de água, e aí pode ser integrado com o guia que já existe, né, do Sinduscom, para o consumo de água. E aqui é o ciclo de vida de água, então inclui fornecimento de água e o tratamento. O tratamento tem um impacto maior do que o fornecimento, nesse caso aqui. Essas matrizes, elas podem ser customizadas, matriz de energia, matriz de fornecimento de água, fornecimento de tratamento de água. Nesse exemplo aqui, a gente está usando uma matriz do Sistema Integrado Nacional, um coeficiente único para o país todo e algumas matrizes genéricas aqui de gás e água. Mas isso pode, como eu falei, pode ser customizado uma matriz específica para a Sabesp ou para qualquer coeficiente que a gente saiba de impacto. Então, você tem os impactos operacionais, que são essas matrizes, tem os impactos dos materiais. Então, esses materiais que é a base de dados do inventário, eles formam parte aqui da subestrutura, superestrutura, acabamentos e tudo. Então, quando você pega um impacto de um piso de concreto, por exemplo, de 250 milímetros, você tem lá a quantidade de concreto e tem a quantidade de aço e tem o impacto associado a esse material. Então, esse material tem um coeficiente de impacto que vem do inventário da base de dados de material. Tem aqui um detalhamento sobre as bases de dados que o software utiliza. Para o Brasil, nós estamos utilizando uma base de dados que vem do EcoInvent, e ela é regionalizada para a América do Norte. Nós podemos usar também produtos específicos, no caso de produtos que têm declaração ambiental publicada. Tem um exemplo aqui da Votorantim, que já tem EPDs, né, declarações ambientais, que podem ser carregadas no software, e aí eu uso um produto específico para aumentar a precisão do estudo. Então, isso pode ser feito também. Tem detalhes sobre o equipamento e mão de obra. Então, quando você quer entrar em impactos de construção, por exemplo, tem uma lista de opções para ser utilizados. Aqui são todos os equipamentos, nesse caso aqui são os impactos incorporados nos eletrodomésticos. Então, aqui a gente está entrando em um detalhe mais a fundo ainda, que é olhar o impacto dos eletrodomésticos em si. O que eu queria mostrar era, por exemplo, aqui uma bomba de concreto. Então, eu tenho aqui um template que usa o equipamento, que é uma bomba de concreto, uma betoneira ou um outro qualquer equipamento. Eu tenho o tempo de utilização desse equipamento. Então, eu tenho várias opções aqui, guindaste, drilling, escavadeira, tem um monte de equipamento aqui que eu posso, uso consumo de combustível, que eu posso utilizar também para capturar os impactos dos equipamentos. Então, tudo isso para tornar o estudo cada vez mais preciso, certo? Basicamente isso, mostrar que essa ferramenta já está disponível no site da Itu, tem os detalhes de uso, fique à vontade também para entrar em contato conosco. Nós estamos aqui no Brasil, eu moro em Santos, mas também trabalhamos com empresas em São Paulo, no Brasil inteiro, temos vários cases já aqui no Brasil, desde 2014. Então, fica aqui esse vídeo como uma introdução ao tema e qualquer informação adicional, nós estamos disponíveis para contribuir com esse projeto. Um abraço, um grande abraço a todos.